Nós vamos ter uma fase inicial da aula, que é um momento histórico, né? Um momento histórico que a gente vai estar mostrando para vocês a mediunidade aí ao longo do tempo, como ela foi conduzida, como ela foi entendida, como ela foi utilizada, né? É uma parte histórica para situar vocês, né? Justamente porque a gente tem um objetivo nessa aula, é fazer com que a gente entenda que a mediunidade é nossa e já vem de muito tempo. Então, a gente vai dar essa base, né? Então, é uma aula que, normalmente, os primeiros slides, a gente não tem muita interação em função disso. Mas, a partir desse momento, vocês podem estar abertos para perguntas, porque espero poder ajudar aí em vocês. Essa aula eu me sinto muito à vontade de dar. Eu trabalho, né, em 2 mediúnicas da casa, já estudo há algum tempo isso, né? Então, espero realmente contribuir aí, né? Aquilo que eu não souber responder, eu prometo que eu vou atrás, viu? Tá bom? Então, vamos começar. Mediunidade, aula 10, hein? Metade do curso, rapidinho, né? Daqui por diante vai voar, né? Então, a gente vai... Não está indo, não, viu, Rodrigo, esse negocinho? Para aí. Não. Não. Ah, pronto. Bom, deixa eu ver se ele está indo sozinho. Não, né? Bom, vamos, enquanto o Rodrigo veja aí. O objetivo geral da nossa aula de hoje, no tema mediunidade, é justamente a gente ter essa percepção de que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com espíritos, né? Então, desmistificar um pouco a mediunidade, né, enquanto aquela coisa religiosa, enquanto aquela coisa ritualística, né, mística, e entender que é um órgão de percepção de uma outra realidade que coloca a gente em contato com pessoas que vivem em outra dimensão, né, numa outra vibração, né, em uma outra dimensão. Simples assim, né? Tenta girar aí. Próximo. Nossos objetivos específicos são explicar o conceito de mediunidade, bem como a sua finalidade. Porque, se ela existe, se todos somos médiuns, tem uma finalidade, concordam? Como tudo, os nossos olhos têm uma finalidade, que a gente perceba, através da nossa visão, o mundo. Né? O nosso paladar tem uma função, que a gente perceba o sabor, né, das coisas no mundo, né? E assim são os ouvidos, assim é o nosso tato, assim é o nosso olfato. São órgãos de sentido que fazem com que a gente perceba a nossa realidade, não é verdade? Eu percebo o mundo através deles. Então, a nossa mediunidade vai nos dar a percepção do plano espiritual. E a gente vai conversar um pouco do porquê disso. Mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. Aí são alguns slides, como eu falei no início, que a gente vai dar esse pequeno passeio aí, e a gente vai descobrir que a mediunidade já vem fazendo parte da história do homem. Para aí um pouquinho. Explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados. Sim, afinal, como é que é esse contato? Como acontece, né, essa conexão mediúnica? Sobre que aspectos eu tenho que avaliar ela? Ela é espiritual? Ela é biológica? Ela é psicológica? Como é que é isso? Mostrar os diversos tipos de mediunidade, bem como sua classificação. Né? Então, a gente vai ver aí as mediunidades, os tipos de mediunidade, as mediunidades de efeitos físicos e efeitos intelectuais. Então, a gente vai conversar um pouco, né? E vai falar também sobre essa questão de como eu percebo ela em mim, quais os sintomas, né, que demonstram que essa mediunidade muitas vezes já está aflorando em mim de uma forma mais ostensiva. Ok? Vamos lá. Bom, eu começo denominando médium, né? Médium já diz aí, né, a própria palavra, né, meio intermediário. E lá no livro dos médiuns, na questão 159, diz que toda pessoa que sente, em um grau qualquer, influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Isso está dizendo que
Todos nós somos médiuns, todos nós temos esse órgão de percepção, né, que pertence ao plano espiritual e que nos conecta a pessoas que vivem nesse plano espiritual, nos percebe ter visão, muitas vezes, das coisas, dos objetos, das paisagens. É a mediunidade que faz com que a gente consiga fazer essas conexões, ok? Então, médium, todos nós somos médiuns. Isso vocês vão ouvir do básico até o 10. Em toda a mediúnica que você entrar, que vocês vão ter a oportunidade de estagiar nas mediúnicas aqui da casa, vocês também vão ouvir isso. Todos somos médium. Então, não existe, eu não sou médium. Ou então, se eu sou médium, eu sou um médium porta. Não, todos somos médiuns. E a gente vai ver que essa mediunidade se manifesta em nós de formas diferentes. Cada um de nós possui uma mediunidade, 2 ou 3, mais perceptível, mais aflorada, mas todos nós temos, ok? Então, se eu digo que todos nós somos médiuns, eu posso afirmar, né, que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Vocês concordam comigo? Se todos nós somos, então não existe exclusividade de 1 ou 2 ou 3, todos somos. Então, faz parte da humanidade, né? É nossa. Que todos os indivíduos, também continuo afirmando, são médiuns, independente de sexo, de idade, crença, raça, condição econômica, o que torna a faculdade inerente ao humano. Existem crianças com manifestações mediúnicas, vocês concordam comigo? Qual é uma grande manifestação mediúnica infantil que a gente tem? Todo mundo vivencia isso, nós já vivenciamos quando crianças. O amiguinho imaginário, né? Aquilo que a criança fica horas brincando, às vezes descreve, dá nome, né? Tem brincadeiras preferidas, né? Existem casos de crianças que descrevem, dão um nome, característica, onde morava, quem era, e quando você vai pesquisar, era uma pessoa que já desencarnou e que realmente existiu. Essa pessoa existiu. Não é simplesmente a imaginação, a criatividade da criança. Eu lembro que eu tinha uma amiga espiritual, amiguinha imaginária, né? Eu não lembro muito da face dela, do rosto, mas eu lembro das horas a fios que eu brincava com ela. De todo tipo de brincadeira. Eu conversava e ela me respondia. Isso é muito claro na minha mente. Eu não sei se vocês têm isso, né? Às vezes, ao longo do tempo da gente, a gente vai esquecendo. Porque quanto mais a gente vai crescendo, ficando mais adulto, a gente vai perdendo um pouco, né? Vai tirando o pezinho lá do plano espiritual. E quando a gente logo reencarna e é criança, a gente ainda está muito próximo, muito ligado a isso, né? A esse processo. Então, todos somos. Não tem classe, não. Você pode ter dinheiro, não ter dinheiro, ser paupérrimo, viver numa tribo. A mediunidade está aí. Quantas tribos indígenas africanas têm uma mediunidade fortíssima? Fortíssima. Né? Então, é isso. Então, é nossa, vamos nos apropriando dela. Né? E aqui 2 frases de Adenauer que eu acho muito interessante. Essa está no livro de vocês, Conhecendo o Espiritismo. Né? Mediunidade é uma faculdade que possibilita o ser humano colocar-se em um estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter comunicação psíquica com outros seres humanos, em outros níveis existenciais. Bom, o que ele quer dizer com isso? A gente vai explicar um pouco aqui para vocês o processo mediúnico, como ele ocorre. Esse processo é a famosa incorporação. É um termo muito usado. Mas, na realidade, ela não é incorporação, verdadeiramente, porque o espírito não toma o corpo do médium. Né? O espírito ele se conecta mentalmente, mente a mente. Então, essa conexão é feita mente a mente. Para que isso ocorra, quando ele fala em estado alterado de consciência, é que a gente precisa entrar no transe, que é o transe mediúnico. Vocês já ouviram falar? Que, normalmente, se você vai ver nas reuniões mediúnicas, ou alguém que está se conectando
mediunicamente, ele altera o seu estado de consciência, às vezes fica mais sonolento, fica diferente a pessoa. Por que isso acontece? Para que o espírito consiga aí, se conectar com a nossa mente, né? E ter acesso a esses conteúdos que são nossos, acesso à nossa mente. Isso é que faz com que ele consiga conversar, falar a partir do que somos, do que temos. Por isso que a gente já falou aqui em sintonia para vocês, né? Pois é, essas sintonias vão determinar os nossos amiguinhos, os nossos companheiros, as nossas conexões, ok? Então, por quê? Então, altera o estado de consciência, ele entra no transe mediúnico, a conexão se estabelece mente a mente, psiquismo, certo? Depois a gente vai amadurecer melhor isso. É uma faculdade do espírito e que permite comunicar-se com outros que estejam em frequências vibratórias diferentes. Vocês tiveram aula de vida espiritual, né? Vida espiritual falou muito disso. Essas frequências, essas esferas espirituais que a gente vive, com frequências diferentes. Não foi isso que foi dito aqui? Frequências com vibrações diferentes, certo? E a mediunidade nos permite justamente essas conexões, né, nessas esferas espirituais que estão numa frequência diferente da matéria mais bruta, né, dessa nossa, enquanto ser encarnado. Por extensão, permite que o espírito que esteja encarnado se comunique com outros sem uso dos sentidos físicos, sensoriais, numa alta frequência acima do que da que o cérebro capta ou emite a realidade. Nosso cérebro é um equipamento do corpo físico, concordam comigo? Certo? É um corpo... Pronto, os nossos sentidos são equipamentos do nosso corpo físico. Esses órgãos, olhos, boca, nariz, pele, ouvido, eles estão aferidos, calibrados para captar essa frequência nossa de realidade. E não no plano espiritual. Por isso que a gente diz, quando você visualiza, os médiuns videntes, quando visualizam um espírito, o perispírito de um espírito, né, ou qualquer paisagem, qualquer coisa que seja do plano espiritual, ele faz isso não através dos olhos físicos, ele não ouve através dos ouvidos físicos, e sim de sentidos que estão alocados lá no nosso perispírito. E ele se utiliza da mediunidade para isso. Certo? Ficou claro que a mediunidade faz essa? Ok? Então, é isso. Então, só para a gente amarrar um pouquinho e entender a verdadeira função da mediunidade, que é o quê? Comunicação em planos, né, de existências diferentes. Planos de vivência nossa, de existência nossa, porque nós somos espíritos. E como esses espíritos, a gente transita nessas realidades de acordo com o quê? Com o entendimento que eu já alcancei, com as habilidades já adquiridas, com o meu grau evolutivo. Não é? Eu vou mudando as minhas faixas de frequência a partir desse conhecimento da minha evolução. Ok? Podemos seguir? E aqui, só para ilustrar de que forma, como é que é o mecanismo da mediunidade, como é que se dá a comunicação. Você tem um médium que vai se disponibilizar, ou seja, para psicografar, ou seja, para psicofonia, não importa qual tipo de... O mecanismo é o mesmo. O nosso perispírito tem uma propriedade muito importante para que a comunicação mediúnica ocorra. Qual é? Expansibilidade. Né? Então, o perispírito do médium, né, comunicante, ele vai expandir. O perispírito do espírito que quer se comunicar vai expandir também. E eles formam... Vocês já ouviram falar se ele está no meu campo? Quem já ouviu essa expressão que está no meio de... o espírito está no meu campo. É exatamente isso. É essa atmosfera que nós criamos a partir do momento em que expandimos o perispírito e que a gente se conecta ali. Então, se forma uma atmosfera fluídica comum entre os dois.
Nesse momento, formada essa atmosfera fluídica, né, o espírito transmite o seu pensamento através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas vão transitar por esse meio fluídico e serão captadas pela mente do médium, que vai permitir a comunicação. Então, o mecanismo é isso: perispírito, perispírito, mente, mente. E nós estamos falando isso sempre no plano espiritual. Por quê? Porque o perispírito está lá no plano espiritual e nossa mente está alocada no perispírito. Então, sempre, e isso vai ser bem interessante, esse mecanismo de conexão vai gerar vários sintomas físicos, né, conhecidos de muitos médiums, né, tipo arrepio, calafrio, taquicardia, sensação de que vai explodir, que vai estar inchando, e vários outros. Por quê? Porque no momento em que essa conexão acontece, o nosso corpo tem um sistema adrenérgico do corpo é ativado. E essas funções todas, liberação hormonal, provoca essas sensações. Mas isso é só um spoiler, porque vocês vão ver no ciclo 3, detalhadamente, que chama Cisão do Eu, aspectos psicofisiológicos da mediunidade. Tenham paciência. Mas vocês vão ter até lá, vai ajudar bastante, tá bom? Ficou claro aí? Perispírito, perispírito, mente, mente, pensamento, pensamento. Então, ninguém toma o meu corpo. A gente não perde o controle. O controle é sempre nosso. É uma questão da gente treinar e educar essa faculdade, aprender a usá-la, como tudo na vida, né? A gente precisa aprender a utilizar. Ok? E aí a pergunta, será que a mediunidade surgiu no Espiritismo, gente? Não, né? Ela é velha, gente. Ela é tão velha quanto o ser humano que encarnou a primeira vez aqui no planeta. Porque ela simplesmente é uma faculdade inerente ao humano. Então, mesmo do homem primitivo que chegou lá, ela veio de uma forma primitiva também, mas ela já estava lá. O entendimento do homem em relação a essa faculdade era primitivo como ele, né? Primitivo como as condições que ele vivia. Então, mas ela está lá. E só um pouquinho. É verdade. A gente vai até ver falar isso. Pronto, que ela está dizendo assim, que dizem que, inclusive, o primeiro livro psicografado foi os 10 Mandamentos, né, lá com Moisés. Mas vamos ver. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ok? Então, ela é muito antiga, gente. Ela é muito antiga. Né? E assim como o corpo, nosso corpo foi desenvolvendo ao longo das nossas gerações, ao longo dos milênios, né, de evolução humana, o corpo evoluiu, o perispírito evoluiu, a mente evoluiu e a nossa mediunidade evoluiu. Certo? Porque nós somos um complexo, nós somos um ser integral. Né? Plano espiritual, plano material, tudo evolui, né, de acordo com o conhecimento humano. Né? Por isso é que Kardec disse, né, que o Espiritismo era uma doutrina que ela estaria se atualizando sempre, dependendo do conhecimento humano. Né? Que ela não vai ficar estanque, ela não vai chegar 3.000 anos depois e dizer que é a mesma coisa. Porque nós não somos a mesma coisa de 2.000 anos atrás, 3.000, 1.000, nem de 10 anos, né? Que dirá. Já não somos iguais ao século XIX, quando surgiu o Espiritismo. Quanta coisa já mudou, né? Quanta coisa a gente já entende. Não é que mudou, que a gente já entende. Tá? Não, o Espiritismo, a mediunidade não é exclusividade do Espiritismo. Né? As manifestações mediúnicas não são atuais. Existem registros ao longo da história, por diversos povos, desta relação do mundo material com o espiritual. Que a gente vai dar uma olhada um pouco sobre isso. Né? A mediunidade sempre existiu desde o surgimento do homem na Terra. Sempre esteve presente no desenvolvimento da humanidade. Isso vocês vão ver um pouquinho melhor no ciclo 4, onde a gente vai trabalhar a psicologia, a filosofia, a educação, e a gente vai ver isso ao longo dos séculos. Como a mediunidade interferiu, influenciou na própria constituição da sociedade, na religiosidade. Né? Ela sempre esteve presente. Então, a gente vai ver algumas dessas
alguns povos, né, e de que forma eles se apropriaram dela. Ao longo dos tempos, foi interpretada e utilizada de acordo com a cultura, religião e conhecimento dos povos. Né? Claro, cada um, imagine, o homem primitivo, como é que ele entendia isso? Será que ele fazia uso disso? Se fazia, de que forma era? O homem foi evoluindo, saiu de ser nômade, de morar em cavernas, né? Já se estabeleceu em sociedade, já teve seus primeiros sacerdotes, começou a plantar, já mudou a sociedade. Ele já via a mediunidade de outra forma, a relação com a própria religiosidade já era diferente. Né? Então, a gente pode dizer que essa mediunidade inicial, aí, desde aquele homem que encarnou, né, a primeira vez, era uma mediunidade primitiva, tão primitiva quanto ele. Né? Então, como era essa mediunidade? Muito intuitiva, se abre para mim, muito intuitiva, né? Uma mediunidade inicial mesmo. Os médiuns eles tinham essa postura idólatra por não conhecer os próprios fenômenos da natureza. Né? Então, eles adoravam aí trovões, água, chuva, porque eles não entendiam aquilo, eles não sabiam como funcionava. Então, se o trovão soasse no céu, era o quê? Os deuses que estavam zangados. Se a chuva caía, eram os deuses ali, né? Beneficiando, agradecendo, ali, dando condições de vida para as pessoas. E tudo era muito assim, divinizado, vamos dizer assim, da forma deles. Porque ainda não tem muito entendimento religioso. Né? Esse primeiro homem primitivo era muito instintivo, na realidade. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que é o sistema inicial do intercâmbio mediúnico. E tem uma coisa muito interessante sobre isso, e eu acho que eu falei até na aula de espíritos, que eu acho que eu dei aqui, não foi? Que eles colocavam nas cavernas o crânio, né, das pessoas que morriam, porque era uma forma que eles achavam dessas pessoas não voltarem. Aí você fica pensando, e por que será que elas pensavam que voltavam? Em algum momento, alguém viu, né, algum desencarnado, né, e passou a temer isso. Né? Interessante aqui com os hindus. Né? Vocês já ouviram falar do Código dos Vedas? Né? São escritos muito antigos, né? De aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Né? O antigo código religioso, que é o mais antigo que se tem notícias, né? Que já retrata a existência de espíritos. E olha só o que eles já tinham como a figura dos faquires. Né? Olha só, eles eram médiums, né? Que produziam vários fenômenos, né? Como a levitação, né? Estado sonambúlico, até o nível da êxtase. A insensibilidade hipnótica, a dor, né? A gente vê muito isso nos filmes, né? Retratando que eles não sentem dor. Entre outros, além do treino para a evocação do que eles chamavam de pitres, que eram espíritos que vivem no espaço depois da morte do corpo. Olha que interessante. E cujos segredos eram reservados somente àqueles que apresentassem 40 anos de noviciado e de obediência passiva. Então, a ritualística deles é essa. Tinha todo um estudo referente a isso para que essa pessoa pudesse desenvolver, né, essa função de se comunicar e interpretar esses espíritos, né, que vinham. Os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmes, convidados para a cerimônia em comemoração dos mortos, sobre uma forma aérea. Seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. Aqui eles estão retratando justamente, né, espíritos de Brahmes que vinham para participar de reuniões com eles, né, na sua forma espiritual, né, no seu corpo astral. Os Vedas aqui são 4 obras em um idioma chamado sânscrito védico, e formam a base do sistema de escrituras sagradas do hinduísmo. Então, o hinduísmo se baseou aí no Código dos Vedas. Sumerianos e babilônios.
Olha como é que é. A medicina dos sumerianos, né, era um misto de ervanaria e magia, com receituários que consistiam principalmente em feitiços para exorcizar os maus espíritos, que acreditavam ser a causa de suas doenças. Então, eles acreditavam os males físicos à interferência de espíritos, né? Espíritos maldosos. Né? Os babilônios, os mais primitivos, né, acreditavam que espíritos malévolos se escondiam na escuridão e cruzavam os ares, espalhando em seu caminho o terror e a destruição, para os quais a única defesa eram os sacrifícios e os sortilégios mágicos. Né? Então, aí também os babilônios, né, com essa questão dos espíritos, né, dessa comunicação e da intervenção dessas pessoas que já estavam desencarnadas. Os egípcios, acho que é o que a gente mais, né, tem contato e ouve falar, até por causa da própria mitologia, né, eles tinham um conhecimento profundo sobre a morte. Né? Inclusive, tinha um livro, que é o Livro dos Mortos, né, que era um verdadeiro manual, né, de como, né, a pessoa deveria transitar no pós-vida, né, para conseguir a imortalidade. Os caminhos, o que fazer, as dificuldades que teria, como passar. Conheciam olha que interessante, né? A gente fala do magnetismo animal, lá de Mesmer, mas olha só, eles já conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado, praticavam largamente a sugestão, usavam a clarividência, um tipo de mediunidade, com os fins terapêuticos e eram célebres pelas práticas de curas hipnóticas. Então, eles já usavam, dentro da própria medicina deles, o intercâmbio mediúnico para cura. Já conheciam a questão da emancipação da alma, seja aquela emancipação total, né, esse desprendimento, né, do perispírito. Inclusive, existem alguns hieroglifos que você vê, né, como se estivesse com asinhas voando, né, sobre as múmias. Né, e também do desdobramento encarnado ainda, não só desencarnados. Né. Eles faziam o quê? A invocação dos mortos pelos sacerdotes dos faraós. Os sacerdotes tinham muito poder, mais poder do que o próprio faraó. Né? Eram médiuns, né? E que faziam suas comunicações, se aconselhavam com espíritos. Né? Era uma prática restrita aos templos sagrados, misteriosa e sem acesso aos leigos. E aí, a gente fala aqui de Moisés e os hebreus, né? Porque quando ele libertou o povo, né, do Egito, ele chegou um momento em que ele proibiu o contato mediúnico, o contato com espíritos, né, desencarnados. E essa frase, que está lá em Deuteronômio, que entre nós ninguém use sortilégio e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade, porque era uma prática no Egito. Né? Então, no momento em que eles se desvencilharam disso, foi proibido esse contato mediúnico. Né? Embora, se você pegar o Testamento, a gente vai ver tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é repleto de fenômenos mediúnicos de todo tipo, né? Intelectuais e físicos. Aos celtas. Os celtas eram sacerdotes, né? Era um grupo bem fechadinho mesmo, né? Que eram especializados com comunicações com o além, chamados de druidas. Quem já ouviu falar de uma reencarnação de um druida aqui? Allan Kardec. Né? Ele adotou, inclusive, esse nome em função disso. Porque uma de suas encarnações ele era um sacerdote druida. Então, eu já venho lá sendo preparado de lá. Ó. Eles já eram especializados nessas comunicações. Os druidas já admitiam a reencarnação, a inexistência de penas eternas. Olha que interessante, aquela coisa, né, do castigo punitivo não era já para eles. O livre-arbítrio, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito e as esferas espirituais, na existência de elementais, duendes, fada, gnomos, etc., e na proteção dos espíritos superiores.
Esse é só para reforçar esse espírito Zéfiro, né? Que foi um espírito que presidiu algumas reuniões mediúnicas de mesas girantes, né? Dessa família Baldin, que revelou para eles que Kardec, há 100 anos antes de Cristo, foi um sacerdote druida. Okay? Gregos e romanos, ó, quem já não ouviu falar no oráculo de Delfos, né? Essa sociedade, eles tinham vários oráculos, né? Que eram santuários erguidos em nome de seus deuses, né? De adoração aos seus deuses, e onde trabalhavam, na realidade, ali, médiuns, né? Sacerdotes, sacerdotisas, né? Então, esses oráculos eram esses santuários, né? E eles representavam a divindade, o espírito. Ocorria o quê? Perguntas que eram feitas a esses deuses, né, através desses médiuns, dessas pitonisas, né, que entravam em transe, tinha toda uma ritualística para isso, né, e respondiam, né, esses espíritos respondiam a essas questões, perguntas que eram levadas, né. Era um verdadeiro núcleo de intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. Foi um momento onde a mediunidade e os espíritos tiveram uma intervenção muito grande na sociedade, porque todas as pessoas se consultavam, né, a maioria delas, no oráculo, para saber sobre negócios, sobre ações militares, governamentais, do cotidiano da vida. Então, era muito normal consultar os oráculos, né? E era frequentado por gente de todas as classes sociais, aí, políticos, militares, né? Pessoas da classe trabalhadora também ali, né? Então, nada era feito sem consultar os espíritos. Então, era uma relação muito natural, muito normal, né? Não existia... embora tivesse os sacerdotes que faziam esse intercâmbio, faziam essa intermediação, a população, as pessoas viam isso de uma forma muito normal, muito comum, né? Esse intercâmbio com espíritos já desencarnados. Os judeus, aqui, a Bíblia, o Velho Testamento, como eu falei, é cheio de efeitos de todo tipo, né? Era uma mediunidade também natural, na época. A Bíblia, como eu falei, efeitos físicos e inteligentes, depois a gente vai falar um pouquinho deles. Destaque para o profetismo mediúnico, era o período dos profetas, né? Foi a época dos profetas, que profetizavam acontecimentos, inclusive. E aqui, Moisés e os 10 Mandamentos, que se diz que foi a primeira psicografia, né, realizada, foi essa, né, por Moisés, aí, dos 10 Mandamentos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque isso aqui é bem histórico mesmo, né? À vontade, viu? Ou quiser fazer alguma colocação. Jesus e os apóstolos também. Quantas, né, manifestações mediúnicas a gente viu, né? Inúmeros. Eles tinham um conhecimento profundo da mediunidade e como se utilizar dela. Eram diversas as manifestações: cura, levitação, transfiguração, escrita direta, vidência, materialização, xenoglosia também, que tem uma parte, né, de falar em outras línguas. Eram vários os tipos de mediunidade, né, utilizadas aí por Jesus e seus apóstolos. Tinha um objetivo muito de auxílio ao próximo, né? E mais além ainda, tinha um objetivo de despertar da consciência, né? O despertar da consciência de que existe algo além daquele momento, dessa vida material, das situações que as pessoas estavam vivendo, né? E ele sempre dizia que o reino dele não era esse reino, né? Então, foi um verdadeiro despertar de consciência para a humanidade. Transfiguração, eu vou explicar. Vai ter um slidezinho que a gente vai falar tipo de mediunidade, e eu já te explico direitinho. Tinha uma consciência da imortalidade absurda, eles não tinham medo de morrer. Aliás, muitos, né, foram sacrificados, inclusive seus seguidores, sem medo. Eles iam para a morte porque eles tinham a certeza da continuidade. Eles tinham a certeza de que encontraria algo melhor. Então, eles não tinham medo da morte. Aliás, esse foi um dos grandes motivos para que a mediunidade fosse marginalizada. Quem não teme a morte não teme nada.
quem não teme a morte não pode ser controlado. Né? Então, é bem interessante a gente ver, porque foi o que aconteceu na Idade Média. Na Idade Média, né, os médiuns foram perseguidos, né, foram bruxas, né, as mulheres consideradas bruxas queimadas, né, em fogueiras, os cientistas, alquimistas também, né, por uma questão de que era coisa do demônio, né, que era errado falar com os mortos. Agora, que interessante, né, eles negavam essa existência, mas proibiam falar com os mortos. É uma incoerência, né? Se não existe, por que proibir? Né? Acusações de manifestações de espíritos demoníacos. Aí vinham aqueles processos de exorcização, né? E muitos, inclusive Joana d'Arc, que está aí, né? Não desmentiram, me fugiu o termo agora. Não negaram, obrigada. Não negaram o fato da existência da sua mediunidade, desse contato, e acabaram sendo, né, executados. Né? A própria Joana d'Arc, ela foi chamada por 3 espíritos, convidadas por 3 espíritos, a lutar, né, pelo rei na época, né, para libertar a liberdade do seu rei na França. E várias das incursões delas militar, né, que ela depois veio a dirigir, foram orientadas por esses espíritos, né, muito do sucesso que ela teve. E, consequentemente, ela passou a ter uma influência política muito grande. Né? Então, teve a questão, a bruxaria, né, mas houve também um interesse para que as coisas acontecessem, né, dessa forma. Aí chegamos aqui na mediunidade a partir de Kardec. O que foi mais interessante nesse período, gente? Mediunicamente falando, nós espíritas aqui, o que de importante aconteceu? Hein? A codificação. E a codificação se deu como? Várias perguntas, através da mediunidade. Não é verdade? Então, o método de Kardec foi esse. Né? Ele distribuiu várias perguntas a vários a médiuns diferentes, de locais diferentes, que não se conheciam, fazia a pergunta, recebia as respostas, analisava, separava, catalogava. Se uma não correspondesse, ele já eliminava, porque tinha que ser 100% de acerto para aquela questão. Ele considerava como sendo relevante e pronto. Então, foi a mediunidade, através da mediunidade, que a codificação surgiu, né, com a intervenção dos espíritos. Nesse período também tiveram vários movimentos públicos, né? Aí mesa girante, vários efeitos de materialização, né? Inclusive eventos que chamaram a atenção de Kardec, que inicialmente foi para provar que, através do magnetismo, ele estaria, vamos dizer assim, desmascarando esses efeitos, ou então que esses efeitos poderiam ser explicados através da força magnética. As mesas girantes, né, que essas reuniões inicialmente eram muito públicas, eram muito assim fúteis, né, de diversão, brincadeira, né? A organização do Pentateuco, né? E o que traz para a gente, trouxe o Pentateuco? O conhecimento, maior conhecimento sobre a nossa própria natureza espiritual, da existência desses espíritos e da mediunidade como ferramenta de comunicação. Certo? Então, ele organizou isso de uma forma, explicando as nossas origens. O livro dos médiuns veio muito para organizar isso, como é que era essa nossa relação com a mediunidade, como trabalhar com ela, né? O que ela traz para a gente, tanto de incômodo como de benefícios, né? E de que forma a gente pode estar trabalhando ela. Pronto. E agora aqui, a gente vai entrar propriamente dito, mediunidade. Quem sabe me dizer aí alguns indícios de mediunidade? Alguém
Tremor. Formigamento nas mãos. Que mais? Arrepio, o coração acelerado. Que mais? Taquicardia. Zumbido no ouvido. Sonolência. Nessa aula, então, é incrível como a gente olha assim, todo mundo sonolentozinho. Né? Que mais? Alteração na temperatura corporal. Pronto. Sim. Quente, temperatura, né? Pois é, né? Então a gente fica. Aí tem um amigo meu que fala que é muito engraçada, né? É engraçado que ele disse, gente, deu arrepio, primeiro ver se não está embaixo do ar-condicionado. Deu taquicardia, pelo amor de Deus, vá primeiro no cardiologista, né? Para ver se não tem nenhum problema, para depois vai puxar, né, o pé da Tânia e dizer, ela disse que era mediunidade, né? Desencarnou porque não foi no médico. Então, tirando todas as suspeitas físicas, que isso é importante, né? A gente tem um corpo físico que adoece, né? A gente vai... muitos desses sintomas são de mediunidade, são de percepções de aproximação de pessoas no campo da gente. Por quê? Porque a gente está rodeado de espíritos. A gente já viu isso, né? Esse espaço aqui é compartilhado, né, com espíritos que estão em outra faixa de vibração, que está tudo acontecendo junto ao mesmo tempo. Certo? Então, um dos indícios, inspiração aguçada, porque inspiração é um tipo de mediunidade. É aquela mediunidade que o espírito, né, inspira você a fazer coisas, muitas vezes, que você nem tem aptidão. Né? Um pensamento que você nunca passaria pela sua cabeça. Né? Então, quando isso é muito latente, é já um indício de mediunidade que já está aflorando mais. Visões e premonições. Quem é que tem aí visão? Já teve premonição? Levanta a mão aí. Visão e premonição. Distúrbios de sono. Distúrbio do sono é... Pois é. Gente, lembrando que precisa buscar sempre, né, a parte clínica, viu, gente? Sonhos com quem já morreu. Esse aí é incrível como é... Ou com quem já não nasceu também. Aí a gente vai para aquele contato, né? Processamento da reencarnação. Né? Você, com esse aí que está na barriguinha, já vem falar com você? Oh, que maravilha. Só um pouquinho, deixa chegar o microfone aí. Deixa eu pegar. Eu sonho sempre, inclusive com meu esposo que desencarnou ano passado. Sim. E a gente conversa muito, só que ele não fala, é o pensamento. Mas é assim, não é com a boca que a gente fala aqui. É o pensamento mesmo. Assim, A gente pensa e conversa. Uhum. E acontece muito. Porque a comunicação com os espíritos é essa. Né? É exatamente isso. E ela já está conversando com o filhotinho, a filhotinha que está aí na barriga dela, já parte daquilo, lembra, né, do processamento da reencarnação, quer dizer, já vem a aproximação antes, já começa esse contato mediúnico antes. Né? Foi? Foi vida espiritual, né? Não foi vida espiritual. Não, processamento da reencarnação, não foi na aula passada, não, mas eu sei. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu sonho muito com minha filha. Minha filha, ela desencarnou aos 20 anos. Sim. Só que de um tempo para cá, principalmente depois que eu comecei a frequentar aqui, eu tenho sonhado quase todas as noites com ela, com 4 anos, 3, 4 anos de idade, não com a idade que ela desencarnou. E minha mãe, sim, porque vai fazer 1 ano que ela desencarnou, né? Mas a minha filha que me chama muita atenção, porque a gente brinca bastante. É porque a mediunidade nos permite isso, né? Ter contato com as pessoas queridas que já desencarnaram, porque elas continuam, a vida continua. Então, é a oportunidade que a gente está junto, é normal. E ela pode se apresentar da forma que ela quiser para você. Ela pode se apresentar como criança, como adolescente, ou quando ela desencarnou. Ela vai... Eu penso assim, que ela deve se apresentar da forma que para você é mais emocionante. Foi o período que marcou, né? Marcou a vida das duas, né?
Boa noite. Boa noite. Eu costumo sonhar assim, com quem já faleceu, no caso da minha avó, e a madrasta do meu avô. E nos sonhos, elas falaram coisas que não era para acontecer. Tipo assim, eu falar com as pessoas que estavam na Terra, né? Para não permitir que acontecesse algo. Exemplo, a madrasta do meu avô pediu para eu não deixar alugar a casa que ela morava, que era para deixar para os netos. E eu não sabia de nada que estava acontecendo. Quando eu passei a informação, o pessoal ficou espantado, porque eles estavam já querendo alugar a casa e já tinha alguém para alugar. E a minha avó tinha mandado uma mensagem por ela para informar o meu tio que se ele continuasse fazendo o que ele estava fazendo, ele ia se prejudicar e ia ter que pagar por tudo. E eu não sabia o que estava acontecendo na vida do meu tio. E aí o que eu falei foi sentido para ele. E um outro sonho que eu tive que me chamou muita atenção e que até hoje eu fico querendo desvendar esse sonho, foi que eu estava no lugar e tinha um carro, e no porta-mala do carro tinha um caixão com uma criança. E quando eu me aproximei, eu fiz assim, essa criança está viva. E o pessoal falou, não, ela está morta e tal. Quando eu cheguei perto, a criança acordou. Acordou e começou a chorar. Eu fiz, está vendo, ela está viva. E o caixão era uma cor tipo marfim. No outro dia, eu fui para o trabalho. Quando eu voltei para casa e atravessar a rua, parou um carro do meu lado e tinha um caixão no porta-malas do carro, do mesmo jeito que estava no meu sonho. E eu fiquei com medo, né, de ter uma criança dentro daquele caixão e da criança estar viva e eu não poder comunicar, porque eu fiquei paralisada. Pois é, né? Ainda, além de tudo, ainda manda um recado por ela, né? Que coisa, né? Olha como é que é. A gente entender essa relação, até que de forma mais natural, eles mandam um recado, não alugue minha casa. Cuidado com o que você está fazendo, ó. Interessante. Eu não sei lhe dizer exatamente o que foi esse sonho, se foi uma premonição ou não, que pode ser, né? Porque premonições fazem parte também desse nosso processo mediúnico, de amadurecimento mediúnico, né? Mas sensações e ideias estranhas, né? Por que sensações e ideias estranhas? Porque se a nossa conexão é mente a mente, tem ideias que vão surgindo ali que não são suas, né? Tem as suas ideias misturada com a ideia de outros. Então, isso causa uma confusão um pouquinho, né? Então, às vezes, o pensamento da outra pessoa que está ali já, né, falando, já tentando se comunicar com você, surgem, às vezes, coisas que você diz, nossa, por que eu estou pensando isso? Ou então, nossa, por que eu estou sentindo isso? Isso não justifica eu estar tendo com esse sentimento agora, nesse momento. Eu acordei tão bem, por que eu estou mal? Né? E, de repente, um súbito bem-estar também. Então, prestar atenção um pouquinho. Aceleração dos batimentos cardíacos, né, que a gente já falou. Mudanças de humor tem a ver com o mesmo processo que eu estava falando agora, né? Você tem uma conexão com uma pessoa, então vem o pensamento, vem o sentimento junto, né, com essa conexão. Crises de choro, sem que nem para que. Alguém já teve isso, gente? É impressionante, você não sabe por que você está chorando, sabe? Mas é uma coisa compulsiva, que você não controla, né? Porque às vezes é o sentimento que a outra pessoa está trazendo, é a tristeza dela. Pode. No dia que nós estávamos falando aqui com, não sei se foi Leandro o nome, Paulo de Tarso. Paulo, sim. Eu comecei a chorar. Eu estava ótima antes aqui, participando, e, de repente, desde o início, eu estava querendo me colocar, mas fui deixando, e quando eu vi a oportunidade que fazia sentido, eu pedi para falar, eu estava ótima, mas na hora que eu abri a boca para falar, eu não me controlei. Né? Aí todo mundo viu. Eu lembro. Uhum. Aí minha amiga até disse, mas você chora demais. Mas não é. Naquele momento ali, é como se, depois eu refletindo, eu estivesse sentindo, de fato, a presença de meu pai. Né? Sim. Então, foi emocionante, jeito, né? É a emoção que vem, né? Eu também choro pra caramba, viu? Para mim não tem problema, porque eu acho que o choro
quando você contém, o sentimento já está tão grande dentro de você que você acaba escorrendo pelas lágrimas, né? Então, para mim, não tem problema nenhum. Sensibilidade aguçada é outra também. Tudo em nós fica amplificado. Pensamentos, sentimentos, emoções, né? Adormecimento ou formigamento de braços e pernas, né? Nas extremidades, normalmente. Isso tem a ver, arrepios, calafrios e tremores, tem a ver com esse aspecto físico do nosso corpo. Por quê? Por que o formigamento nas mãos? Porque como você acelera seus batimentos cardíacos, o sangue se concentra mais, né, no coração. Então, você fica com as pontinhas dos dedos, né, as extremidades formigando, porque tem menos sangue. A cabeça, o cérebro é extremamente irrigado. Porque quando você faz a conexão, se você pegar, tem um exame que faz, que eles... não é anjo, não. Me esqueci o nome do exame, que já fizeram em médiums, em transe. Não, eu não me lembro, não. Mas é bem interessante esse exame, que aparece realmente, que eles chamam que acende o cérebro, né? Várias funções do cérebro. Então, como ativa região motora, região da fala, região, né, de várias partes do cérebro, que ativa tudo muito intensamente, o cérebro precisa ser muito irrigado, por isso os estalos, a sensação de zumbido. Então, tem uma questão física aí, né, que envolve a nossa mediunidade. É bem bacana de estudar isso, porque a gente começa a entender ela também como essa faculdade humana que é biológica, que é nossa, que faz parte do nosso corpo. Estalos, como se você ouvisse estalos na cabeça, assim. Estalos dentro da cabeça. Sim, aí tudo bem, passei pelos meus calafrios, não sei o quê, tremi, coração palpitou, já sei que eu posso ser médium, e aí, qual é a finalidade? O que eu faço com isso? O que a gente pergunta? O que eu faço com isso? Muita gente passa por um incômodo danado na vida, não aceita, acha que é castigo, uns acham que é coisa de Deus, divina, né? Tem de tudo. Que é místico, que é mágico, que é demoníaco, tem de tudo. E, afinal, para que serve isso? Alguém arrisca aí? Oi? Sim. E para que ela serve? Isso. Todos têm mediunidade. Sim. Não era isso só. E eu faço o quê com ela? Desenvolver habilidades. Olha que resposta boa de quem já está assistindo seminário, palestra. Diga. Boa noite. Boa noite. Antes que eu já vi que você já vai passar para essa parte de explicar, eu vou voltar só um pouquinho do slide anterior. Certo. É porque, na verdade, quase tudo ali eu sempre senti. E estou sentindo algo mais. Bem-vindo ao clube. De sentir até a cabeça parecendo que está dilatando. Assim, parecendo não. O seu corpo espiritual está dilatando, seu perispírito. Eu estou me arrepiando todo. Mas, assim, eu já tive sonhos antes. Por exemplo, todas as pessoas conhecidas que desencarnam, eu tenho uma tendência de sonhar na noite. Muito delas com mensagem. Que ponto possa ser algo que eu... Porque fala, porque você dormiu pensando nisso. Geralmente sempre... Ainda está demais. Até que ponto eu pode ser meu? Por exemplo, como pensamentos. Ser coisa que eu estou produzindo, eu, Marilda, minha mente e meu cérebro. Ou sim, pode ser algo que está vindo externamente, entendeu? Isso tem como eu, talvez... Em libertação do espírito, depois, se vocês procuram a libertação do espírito, reveja essa aula, porque ela é muito legal, ela toca muito nesse ponto. Até que ponto é um desdobramento, até que ponto é um sonho, quando é um sonho premonitório, se é um sonho mediúnico, libertação do espírito. É bem interessante. Fala muito sobre sonhos, inclusive. O sonho... ele pode ser físico mesmo, né? Porque a gente sabe que o nosso sonho é uma forma de a nossa mente, né, processar várias coisas que a gente não deu conta durante o dia, porque a gente não para de pensar, não para de estar recebendo estímulos. Então, tem coisas que a gente não dá conta, e o sonho tem. Normalmente, esses sonhos, eles são mais lúdicos, né? Você não tem muita... Tem umas coisas meio sem pé nem cabeça, do tipo assim, estou embaixo d'água respirando, coisas desse tipo, né, que a gente tem... Normalmente, são esses sonhos compensatórios, né? Ditos sonhos compensatórios. Isso é spoiler do ciclo 7, então vou parar por aqui. É que ele está no ciclo 7. O desdobramento mediúnico é muito claro.
Né? Não que você lembre do comecinho, de quando eu desdobrei, quando eu fui, quando eu voltei, não isso. Mas a experiência é muito vívida. Eu vou dar um exemplo para vocês, o que aconteceu comigo. Eu sou que nem você, eu tinha todo tipo que você imaginar, arrepio, calafrio, tudo. Desmaio, eu tinha um problema de desmaio também. Desmaio sem que nem para quê. Eu desmaiava muito. Eu tinha uma vizinha... deixa eu até controlar o tempo, se dá tempo. Eu tinha uma vizinha, um casal, assim, a gente era bem jovem, meu marido, bem recém-casados, né? E a gente comprou um apartamento daqueles prédiozinhos de 3 andares, que não tem elevador. Né? Então, era 2 na frente, 2 atrás, aquela escada aqui subindo, corredorzinho, aquele bem simplesinho mesmo. E o meu apartamento ficava na parte do fundo do prédio, dela ficava para frente, os 2, né? E eu ficava na diagonal. Então, tinha o fosso a escada que subia, né? E eu, da minha porta, eu abria e via a porta dela, na diagonal. Um dia, nós não tínhamos carro, né? E eu sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, meu marido do interior, e quem conhece o Sul sabe que praia, gaúcho, tem que viajar. Não tem essa maravilha aqui, né? Aí chega uma praia lá, toda revirada ainda de areia, né? Mas, enfim... a gente resolveu que ia para a praia. Não tinha carro, tinha que ir para a rodoviária, né, de madrugada, né, para pegar o ônibus e ir para a praia. E aí nós levantamos 5 da manhã, porque o ônibus que a gente ia pegar era em torno de 6, 6h30. Né? Quando eu estou descendo... E ela era casada, né, e era assim, um casal muito bacana. Né, inclusive, o marido dela era uma pessoa assim, que dividia... os trabalhos da casa, era muito amoroso com ela, né? E tudo. E a gente chegou a jantar algumas vezes com ele, fez uma certa amizade. Nesse dia que a gente está saindo, quando eu estou descendo as escadas do prédio, ele sobe ensanguentado. Ensanguentado. E eu, gente, o que aconteceu? Aí eu fui correndo, o que aconteceu? O nome dela era Dilma. Cadê Dilma? A primeira nome que me veio na mente foi ela. Sim, sem eu pensar em nada. Cadê ela? Ele falou, não, ela está bem. Ela está onde? O que aconteceu? Não, nós sofremos um acidente. Né? Eu vim em casa pegar alguns documentos, mas ela está bem, ela está no hospital. Você quer que eu ajude? Né? Não precisa, já avisei a família, está tudo tranquilo, pode ficar em paz. Você tem certeza, mas o meu coração dizia algo que era diferente, que eu não sabia explicar. Como ele disse que não queria ajuda, eu disse, vamos pegar e vamos para a nossa praia. Mas eu saí com aquilo muito incomodada. Cheguei... Né, fui na casa de um padrinho meu, comentei o que tinha acontecido, e a gente ficou lá em família, eu fui dormir. À noite, eu sonho que eu estava na porta do meu apartamento, a porta do apartamento dela estava aberta, ela e o marido dela extremamente nervoso, buscando e revirando uma papelada, que eu não conseguia identificar o que era, e eu vi ela já na forma astral vindo, flutuando. Ela parou na minha frente e me disse, Tânia, não é verdade. Né? Eu não sofri um acidente, Alcênio, o marido dela, me matou. Esfaqueada, indo a caminho do trabalho. Ela trabalhava numa empresa chamada Ziv Hércules, que faz né, garfos e tudo, e ela ia a pé, porque era muito pertinho de onde a gente morava. Ela ia a pé, então ela ia de madrugada, 5 da manhã, ela levantava e ia para o trabalho. E eu acordei, né, e falei com o meu marido, falei, Roberto, que eu sonhei com Dilma. E ela está me dizendo que ela foi assassinada, que o marido matou esfaqueada quando ela estava indo para o trabalho. Ele, imagina, Tânia, você ficou impressionada. Aquela coisa, você viu ele cheio de sangue. Você está, seu pensamento, a sua imaginação. Eu não era espírita na época, eu não conhecia absolutamente nada. E, quando eu fiquei sabendo, quando meu padrinho chegou, com um jornal na mão, na página policial, olha lá. Ele, na primeira página, né, falando que ela foi esfaqueada a caminho do trabalho, né, deu o horário, que era mais ou menos o horário que né, a gente encontrou ele, e que o suspeito era o marido. Então, entende que é algo muito claro, gente. Sabe? É muito lógico. Esse eu me lembrei do início ao fim. Às vezes não acontece. Né? Então, eu sonhava direto com pessoas... Né, até melhorou um pouco agora isso, mas foi muito intenso um período da minha vida, que tem isso também, né? Às vezes a gente varia. Então, deu para perceber, assista a aula Libertação de Espírito. Procure desse semestre mesmo. Estão bem atualizadinhas no YouTube. Canal Harmonia, TV Harmonia. Oi.
lugar e você pensa, esse lugar é familiar. Eu já estive aqui. Só que você tenta reconhecer no seu dia a dia e não reconhece. E em vários outros sonhos, esse lugar vem novamente. Você fica tentando entender, voltar naquele lugar, mas eu não sei onde é. É porque toda essa memória, tudo isso está lá na sua mente, está lá no plano espiritual, não está aqui. Por isso que você não consegue recordar. Tudo que você vive no plano espiritual pertence ao plano espiritual, está na mente, está numa outra vibração. Nosso acesso. Alguma coisa para tentar encontrar o lugar, mas nunca veio. Pois é, mas pode ser você visitar esse lugar realmente, um lugar que seja importante para você. Em algum momento pode ser que você lembre. Pode ser que você lembre em algum momento. Né? Mas deixa lá que isso é sonho, gente. Deixa eu passar. Isso já foi, viu? Olha aí, uma das finalidades, evolução espiritual do médium através da integração de habilidades. Que raio de integração de habilidade é essa? Se o espírito chega, me faz chorar, me faz sofrer, me faz 1000 coisas, não me faz bem. Tudo tem um porquê. Toda a sensação que você tem, mesmo que seja de incômodo, seja de tristeza, seja de medo, de raiva, esse espírito acessou um conteúdo que é seu, pertence a você. Então, é uma baita ferramenta de autoconhecimento. Então, preste atenção no tipo de conexão que você estabelece. Certo? O tipo de conexão que você estabelece é exatamente aquela que você está vibrando. Porque ele vai buscar conteúdos seus. Essa conexão mente a mente é psiquismo. Ele consegue colocar para fora os sentimentos dele, a dor, a raiva, a angústia, a vontade de vingança, porque ele encontra isso dentro de você. Porque nós já vivemos várias vidas. A gente já viveu, a gente já matou, a gente já morreu, a gente já traiu, a gente já roubou, a gente já foi roubado, já foi traído, a gente já viveu tudo. Então, tudo isso aqui está no meu arquivo, na minha memória, e muitas dessas coisas ainda não são bem resolvidas na minha vida. Então, perceba o que te conecta, com o que você se conecta. Provavelmente é algo que você precisa trabalhar em você. Então, é importantíssima. Outra coisa, a conexão mediúnica muitas vezes ajuda você no seu cotidiano, na sua vida. Por que a gente acha que conexão é só com o espírito que está em sofrimento e que quer vir prejudicar? Olha o que faz parte do nosso aqui, do nosso imaginário, do nosso senso comum, né? Que é o fantasma, que é o terror. Por que não podem ter boas pessoas que estão ali para também ajudar, para lhe inspirar, para lhe conduzir em alguma coisa? A gente tem muito isso, muito mais isso do que tem gente para prejudicar. Se você só tem alguém para lhe prejudicar, então reveja, amigo. Reveja em você o porquê que isso acontece. Deixa eu chegar o microfone aí, amor. No dia que eu ouvi a frase "ninguém é vítima", eu tomei um choque. Porque é difícil a gente ouvir isso, né? Exatamente. É aí, bom. Depois que eu fui entender, né, que em outros momentos, em outras encarnações, se hoje eu sofro, é porque em algum momento eu provoquei. Não é só. Não, e assim, mas tirando o aspecto punitivo da coisa, de entender que algo ainda você não trabalhou em você e que essa experiência talvez ajude você a transpor isso. Né? Mas é bem isso, porque a gente atrai, gente. A nossa vibração, a nossa frequência atrai pessoas, atrai experiências, atrai as coisas para a gente, o local onde eu vou estar, com quem eu vou estar. Né? Porque é nós, somos nós mesmos. Né? Então, integração de habilidade. Ao longo da história, várias pessoas se utilizaram da mediunidade para suas invenções, para suas criações artísticas. Né? Mozart falava que quando ele estava sozinho, né, com os pensamentos dele, as notas, as partituras vinham de uma velocidade, de uma forma que ele não tinha controle absolutamente sobre aquilo. Nikola Tesla, um dos grandes inventores, ele via os projetos dele em 3D, plasmado já. Muitas vezes ele não precisava nem fazer projeto. Ele fala isso. Leiam, procurem saber que fantástico. Ele foi taxado de louco, de maluco, porque ele foi muito além do tempo dele. Muito além. Demonstrar a continuidade da vida após a morte, que é prova maior do que você. Que você continua, que você não morre, a sua essência.
O espírito que você é imortal, contínuo. Se eu estou falando com pessoas que já desencarnaram, eu estou vendo pessoas que desencarnaram, eu estou passando experiências que só a mediunidade traz para mim. Então, é a maior prova de vida após a morte. Instrumento de autoconhecimento e autodescobrimento. É aquilo que eu te falou, você está trazendo esses conteúdos, lá de dentro de você. A cada comunicação, a gente costuma dizer nas reuniões mediúnicas que toda a comunicação que chega, seja para o médium que vai dar comunicação, seja para o médium que vai esclarecer, o conteúdo é para os dois. Ouça, aquilo tem a ver com você. Sabe? Veja se isso está bem trabalhado em você. Se não tiver, procure fazer isso. Então, a partir do momento em que eu me conheço, eu consigo descobrir o que existe de mais profundo dentro de mim. Equilíbrio psíquico, personagem versus espírito. Vocês já ouviram falar, né? Que a Tânia aqui é um personagem. Um personagem que serve ao espírito que eu sou. A Tânia está aqui para desempenhar um papel, conquistar coisas, conhecer pessoas, se relacionar da forma que ela se relaciona. Ela está aqui para facilitar uma aula, ela está aqui para desenvolver a profissão que ela está, para que ela precisa adquirir habilidades. O espírito determina isso. Esse personagem que eu sou. Certo? Então, quando eu consigo entender isso, eu consigo me relacionar melhor e entender, muitas vezes, o que pertence ao personagem, com as minhas necessidades aqui, terrenas, que são muitas, né? E com o espírito, o meu desejo, a vontade, os voos que eu quero alçar. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu autodescubro, melhor eu me relaciono nas duas dimensões. Entre o impulso que o espírito manda para mim, de crescimento, né, de ação, e aquilo que... Será que esse personagem, de fato, está comandando, está obedecendo direitinho, está cumprindo o seu papel? Naturalização da mediunidade no dia a dia. Se eu vejo, se eu sinto, se eu percebo, se eu me relaciono, isso se torna normal. Você vai entender que é normal, que espíritos são pessoas, pessoas são espíritos, e que elas querem conversar, querem comunicar, querem trocar ideias. Vocês vão ter oportunidade aqui na ULI, não só de trabalhar em estagiar em mediúnicas, mas ciclos mediúnicos que vão proporcionar para você as várias experiências de vários tipos de comunicação. Desde atendimentos no ciclo 3, ciclo 4, vocês vão estar ali se relacionando com espíritos, estudantes, professores que estão na aula participando e que vêm para discutir o tema. Vêm trazer coisas novas para a gente pergunta para eles perguntam para a gente. É um bate-papo, gente. Um bate-papo em sala de aula. Fantástico. Ciclo 5, vocês vão ter outro também, que a cada 5 aulas vão ter uma mediúnica com o espírito falando como é que é a vida no plano espiritual, se eu como, se eu trabalho, se eu ganho dinheiro, se eu namoro. Como é que é a minha relação? A gente vai começando a entender que essa relação é muito mais normal, igualzinha a nossa. Igualzinha. Hã? Até a naturalização. Por quê? Por causa do nosso imaginário. Porque o que plantaram na cabeça da gente que é demoníaco, que é errado. Né? Ô, Tânia, é natural, mas a gente tem que ter um certo controle quando isso acontece, não é isso? É por isso que a gente está aqui estudando. Isso. E como controlar isso? Como saber que momento pode ser permitido ou não? A gente tem esse... Permitido o quê? O contato? Sim. A princípio, se você tem um controle legal de você mesmo, o tempo que você quiser. Porque eu tenho de psicofonia, mas eu não tenho esse controle. Então, você vai devagar, com calma, pedindo licença a quem chega querendo conversar fora de hora, porque é assim que é a relação que a gente tem que ter. Não é o momento, não quero, não posso e não vou, porque a mente é sua, o desejo é seu, a vontade é sua. E quando a gente diz não, aí você vai procurar mudar essa vibração de alguma forma. Tem gente que, por exemplo, é a música, tem gente que medita, tem gente que vai procurar sua forma, mas é preciso você mudar a sintonia que está estabelecendo as conexões. E cada um vai aprendendo a sua forma. Viu? É isso. E agora o processo de aprendizado, gente, a mediunidade, à medida em que a gente vai estudando,
entendendo como funciona o mecanismo, entendendo como funciona no nosso corpo, entendendo a nossa conexão espiritual, entendendo a nossa conexão da mente, a gente vai perdendo esses medos, a gente vai tendo mais controle. O estudo é fundamental. Não existe mediunidade sem estudo. Bom, a gente vai falar aqui sobre mediunidade e animismo. Alguém sabe o que é animismo? Já ouviu falar de animismo? Diga, então, para mim o que é animismo. Deixa chegar o microfone. Quando coloca suas impressões quando o pensamento não é totalmente do espírito e sim seu, que você coloca as suas conclusões, o seu pensamento. Assim? Pronto, não, o caminho é esse mesmo. O caminho é esse mesmo. Gente, a gente não acabou de dizer que a conexão é mente a mente? Se a conexão é mente a mente, no momento em que a gente estabelece a comunicação, a gente carrega conteúdo do espírito e conteúdo nosso. Esse conteúdo é o anímico. É que é da alma, da ânima, a alma, é meu. Certo? São conteúdos que afloram, sim. E é normal em toda comunicação mediúnica ter um conteúdo anímico. Porque passa pelo psiquismo do médium. Então, à medida em que a gente vai trabalhando melhor, vai entendendo, essas comunicações anímicas vão diminuindo. Pode ter, Tânia, uma comunicação totalmente anímica? Pode. E qual é o problema? Nenhum, porque eu sou um espírito. E se eu sou um espírito, muitas vezes eu preciso trabalhar. Imagine tantas experiências vividas, tantos personagens vividos. Às vezes, um precisa fazer a catarse dele também. É claro que se eu trabalho numa reunião mediúnica e tem um médium que só é anímico, a gente precisa sentar, conversar com ele e entender o que está acontecendo, para que ele possa tratar. Né? Isso é algo nele que precisa ser tratado. Então, a mediunidade é essa faculdade que nos permite manter comunicação psíquica, consciente ou inconsciente. Consciente ou inconsciente, gente, é grau de lembrança. Não existe comunicação mediúnica inconsciente totalmente. Esse inconsciente de não ter domínio sobre isso. Por quê? Porque a mente é sua. A qualquer momento, né, você retorna para a consciência. Quanto mais eu treino, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo como funciona, melhor você vai fazer isso, mais rápido, com mais facilidade, ok? Então, se inconsciente e consciente é grau de lembrança, sabe? De lembrança do conteúdo que foi abordado. A maioria dos médiums hoje são médiums conscientes que se lembram. Né? Uma minoria, né, uma pequena parcela semiconsciente e um dito inconsciente, porque não lembra de nada. Por que não é interessante ser inconsciente? Se é uma ferramenta de autoconhecimento, eu não lembro patavina do que eu ouvi, do que aconteceu, o que isso me ajuda? Né? Então, hoje, as comunicações são cada vez mais conscientes. Né? Então, anímico, do grego ânima, alma, são conteúdos próprios. É produzido pelo encarnado com suas próprias faculdades espirituais, sem o uso dos sentidos físicos. Ele não está usando também nenhum sentido físico no momento em que ele estabelece essa conexão anímica. Graças à expansão do seu perispírito, sem participação de um outro ser, de um outro espírito. É anímico. Se eu não tenho nenhuma participação de outro espírito, é mediúnico ou não? Hein? Não. Porque a mediunidade tem intercâmbio entre planos de existência diferentes. O animismo, durante muito tempo, foi considerado charlatanismo, como se você estivesse inventando. Na realidade, não é. Charlatanismo é quando você cria ou altera o conteúdo de uma comunicação de acordo com o seu interesse, seja ele qual for. Certo? Então, o animismo não é. Anímico é seu conteúdo e que muitas vezes precisa ser externado. Ok? E aí a gente vai ver aqui os tipos de intervenção que os espíritos. Né? Então, aqui é bem interessante, quando a gente fala aqui de uma comunicação que ocorre e que a gente fala o seguinte, ela acontece através da sintonia e da afinidade. A gente já viu isso, né? É só lembrar aqui que nós nos conectamos com espíritos afins, que vibram na mesma, né, que estão em mesma sintonia que eu. Né? Então, a qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições. Como eu
penso como eu sinto. Então, aqui, ó, afinidade mental tem a ver com os meus pensamentos. Qual a qualidade de pensamentos que eu emano? Que tipos de pensamento nas conexões mediúnicas chegam a mim? Que sintonia vibratória tem a ver com sentimento. Sentimento tem frequência, gente, emite frequência. Amor, vergonha, ódio, iluminação, tudo isso é uma frequência. Existe uma escala de frequência. Se você entrar na internet, existe um gráfico lá que mostra a escala de frequências em megahertz de cada sentimento. Isso é real. Isso é real, isso não é invenção, não. Tem uma experiência feita por Dr. Masaru Emoto, que ele faz com os cristais de água que são submetidos a sentimentos e palavras, como eles se comportam. Fantástico, procurem ver. Ele fez com arroz também. É maravilhoso. De arroz mesmo, ele bota 3 amostras de arroz do mesmo jeito, da mesma quantidade, submete um dizendo que eu te amo, outro eu te odeio, eu vou te matar, e o outro ele ignora. O pior sentimento foi o que ignorou. O pior resultado foi ser ignorado. Fantástico, viu? Masaru Emoto. Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiuns que se assemelhem no modo de pensar ou agir. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente àqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus, para produzirem os fenômenos. Então, somos nós que trazemos as nossas companhias. E aqui, só para reforçar, influência dos espíritos que nos solicitam ao mal. Eles se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Aguardam um momento favorável como um gato espreita o rato. São as brechas psíquicas que abrimos. Quando odiamos, como emitimos vibrações negativas, né? Nós atraímos o quê? Vibrações negativas. Atraímos vibrações positivas, atraímos, né? Emitimos e atraímos vibrações positivas. Desconfiais daqueles que exalam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. O orgulho é uma fraqueza, né? Aí você fica fascinado, porque aquela pessoa elogia. Você é a melhor pessoa do mundo. Toca num ponto crucial, que é o orgulho. O orgulho que habita aí em cada um de nós, né? Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. É pela sua própria vontade, pela sua própria escolha. Se alguém chegou para fazer um mal, é que, de alguma forma, você atraiu aquilo para você. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de mediunidade. Nós temos a classificação de 2 tipos de mediunidade: as de efeito físico e as de efeitos intelectuais. Quem sabe a diferença de uma e outra? Qual é a condição básica para um efeito físico ser considerado físico? Não, o ectoplasma é necessário, mas tem uma condição. Pode ir. Tem uma condição para que eu considere isso um efeito físico. Ninguém? Efeito físico só é considerado efeito físico quando todos são capazes de presenciar o efeito sem ser independente da ostensividade. Então, todos nós aqui, se um espírito se materializar aqui, todos têm que ver. Se um cheiro for plasmado aqui por um espírito, todos vão sentir o mesmo cheiro. Isso é um efeito físico. As mesas girantes eram um efeito físico, porque elas rodavam e todos no salão viam, né? Os espíritos que se materializaram muito nessa época aí de Kardec, todos que estavam na sessão viam, independente de serem médiuns ostensivos ou não. Certo? Então, esse aí. Esses são alguns médiuns de efeitos físicos, né? Peixotinho foi um dos grandes médiuns brasileiros, né? Em fenômenos de materialização. Carmine Mirabelli, ou Carlos Mirabelli, brasileiro também. Ele era um médium de efeitos físicos muito intenso, ele levitava,
os objetos se moviam, né, na presença dele, e muitas vezes ele não tinha controle sobre isso. Desde pequeno ele tem esse problema, ele chegou a ser internado, né, ele teve vários probleminhas em função dessa mediunidade dele ser extremamente ostensiva. Eu tenho uma dúvida quanto a isso que você falou, da necessidade de todos sentirem. Por exemplo, em uma reunião mediúnica de incorporação, algumas pessoas sentiram cheiro de éter, algumas na frente não sentiram. Outras... Não é físico. Não é físico. Não, E quem seria sentiu tem uma mediunidade de percepção para o olfato, então ela vai sentir a mediunidade dela, certo? Se todos estivessem sentindo o cheiro, foi um cheiro plasmado no ambiente em que todos, foi um efeito físico, todos puderam sentir. Se só aquele percebeu, ele percebeu através dessa percepção do plano espiritual. Então, não é físico. Tem que acontecer aqui, ó, no plano físico, gente. Se for aparecer um objeto aqui do plano espiritual, for materializado aqui um copo, todo mundo vai ver o copo. Então, os médiuns de efeito físico são aqueles capazes de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimentos de corpos inertes, ruídos, voz direta, cura e etc. Certo? Então, são vários. É uma combinação. Como é que isso ocorre? Uma combinação de fluidos, né, do médium e do espírito comunicante, alterando as condições do ambiente, influindo nas propriedades físicas da matéria. A gente vai falar um pouquinho do ectoplasma, que é esse fluido, nos fenômenos de materialização, seja a levitação, fenômenos físicos, né? Seja na levitação, na materialização, no transporte, que a gente vai falar um pouquinho de cada um, se utilizam esses fluidos, essa combinação. Fluidos do médium, que é o ectoplasma, que a gente vai falar sobre ele daqui a um pouquinho. Os fluidos do espírito, que são fluido animal, que são similares aos fluidos, né, do nosso corpo, e os fluidos do ambiente também, das pessoas que estão ali, dos animais, das plantas, porque todos nós, seres vivos, produzimos esse fluido, ok? Então, o espírito só consegue atuar na matéria através desse fluido, dessa combinação de fluidos. Por quê? Porque a vibração dele é muito diferente da vibração da matéria densa. Se ele tentasse tocar, ele não conseguiria. Ele botaria a mão dele, a mão atravessaria. É por isso que a matéria bruta não é impedimento para os espíritos. Eles conseguem atravessar, por conta dessa faixa vibratória diferente. Certo? Esse aqui é o médium Peixotinho, o Peixotinho ali Chico, né? E ele precisa dessa substância aí nossa, que é o ectoplasma. É uma substância produzida a nível celular, né? A gente não consegue ver, né, com os nossos olhos físicos, né? E tem propriedades muito parecidas com o nosso corpo, porque elas são produzidas no nosso corpo, certo? E são exaladas através dos orifícios do nosso corpo, né? Apresentam de forma viscosa, esbranquiçada, quase transparente, com reflexos leitosos. É a base dos efeitos mediúnicos chamados físicos, pois, através dele, os espíritos podem atuar sobre a matéria. Então, eles se utilizam dessa para poder movimentar uma cadeira, para poder levantar uma pessoa através da levitação, para poder transportar um objeto de um lugar para outro, para materializar, né, se tornar tangível o seu corpo astral. É o ectoplasma a substância que eles se utilizam e se combinam com seus fluidos. Aí é uma matéria extremamente plástica e sensível à ação do pensamento, porque é muito mais difícil você manipular com o pensamento a matéria bruta, mas o ectoplasma é uma matéria muito sutil, então ela consegue ser moldada com facilidade através das ondas do pensamento. Ok? Tem um médico chamado Dr. Paulo Frutuoso. Alguém já ouviu falar dele? Ele é de um centro espírita no Rio de Janeiro, acho que é Frei Luiz, né? Frei Luiz. E ele trabalha muito com ectoplasmia, efeitos de materialização. Ele é médico. Ele, inclusive, escreveu um livro muito bacana, A Face Oculta da Medicina. Fantástico. Materialização, então, é o efeito físico também, né? Onde
existe um processo de condensação dessa matéria sutil, né? E que vai dar forma, vai fazer com que os espíritos consigam, né, apresentar a sua forma como se fosse física, né? Tangível. Lembra dos experimentos de William Crookes, que ele pesou, mediu os espíritos, tirou batimento cardíaco? Por quê? Porque o nosso perispírito tem todos os órgãos que nós temos no nosso corpo físico. Tá? E quando materializa... Né? Outro efeito também, transporte. Né? Essa aí, Elizabeth, né, Desperance, né, ela fazia transporte, efeitos de transporte. Né? Ela transportava lírios de aproximadamente 1,82 m, né, de uma sessão, de um lugar para outro. Ela fazia esse transporte. Consiste em trazer para o local onde está o médium objetos que se encontram em outro lugar. De modo geral, os objetos trazidos são flores, frutos, joias, enfeites e outros objetos de pequeno porte. Ela que conseguia esse maiorzinho, né, que eram esses lírios. Trazer um objeto do exterior para o ambiente chama aporte. E levá-lo para fora, transporte. Tudo isso precisa do ectoplasma. É o espírito sozinho que está pegando a mãozinha, não. Ele está se utilizando dessa matéria sutil, condensada, para poder movimentar esse objeto. Okay? Daniel Douglas Home foi um médium que, inclusive, se pôs disponível a William Crookes e Allan Kardec para estudo, né? Porque ele tinha um objetivo ele queria provar, né, a imortalidade da alma, e ele se colocou muito disponível ao estudo. Ele tem uma passagem onde ele sai levitando. Ele está num hotel, ele sai levitando por uma janela e entra por outra. Né? A levitação é a elevação e deslocamento de pessoas e objetos sem apoio visível. Então, você não vê esse apoio. Esse fenômeno de levitação foi conhecido em toda a história da humanidade, inclusive pela Igreja, com vários membros canonizados, como José de Cupertino, Teresa de Dávila, etc. Levitação ela pode ser individual, uma pessoa, ou múltiplas, com 2 pessoas ou mais. Né? E pode também ser simultânea, com objetos e pessoas ao mesmo tempo. Tipologia. Quem sabe o que é tipologia? Olhando a fotinho aí, não dá para... A imagem não dá para pescar, não? É os fenômenos de comunicação através de pancadas. As irmãs Fox, né? A família Fox viveu isso, né? O espírito começou, eles criaram um código, inclusive, não é? Para isso. Esse foi um momento, inclusive, bem marcante do espiritismo, que isso aí desvencilhou tudo, né? Começou lá nos Estados Unidos, partiu lá para a França, né, Inglaterra, e teve uma proporção bem considerável. Atraiu a atenção de pesquisadores e autoridades que, após investigações, atestaram sua realidade, porque, no primeiro momento, não conseguiram achar o corpo de Charles Rosman, né? E depois, com o tempo, acho que 80 anos depois, numa escavação, numa reforma, encontraram lá emparedado, né, os restos mortais dele. Efeito físico, bicorporeidade. Quem sabe o que é bicorporeidade e como ela ocorre? Oi? Bicorporeidade está em dois lugares, exatamente. Mas como isso ocorre? Como Tânia está aqui dando aula e Tânia aparece em casa cozinhando. Como isso é possível? Hein? Como é possível? Ó, é possível, é. Eurípides Barçanufo fez isso. Ele estava dando aula, né? E apareceu e fez um parto ao mesmo tempo. Continuou dando aula e fez o parto. Santo Antônio de Pádua estava fazendo uma peregrinação, pregando na Itália. Seu pai foi acusado de, acho que, assassinato, se eu não me engano, em Lisboa, e ele apareceu para defender o pai no tribunal, para ele não ser executado, quase para... Ele conseguiu provar a inocência do pai. Então, está aí, está na história. Como será? Qual é a natureza do ser humano encarnado? Vocês viram isso lá em Espíritos.
Natureza do homem encarnado. Vou dar uma dica. A tríplice natureza do homem encarnado. Quer dizer o quê? Espírito e matéria. Vocês concordam que eu já tenho 2 corpos? Não. Eu estou, a princípio, perispírito. Eu não estou falando dos desdobramentos do perispírito, não. Certo? Eu estou falando, eu tenho um corpo físico, eu tenho um corpo astral, espiritual, e o espírito que eu sou, que a gente já discutiu que não sabe o que é. A gente não sabe nem o que a gente é de verdade. A gente não sabe a nossa verdadeira natureza. A gente está buscando ainda conhecer ela. Então, eu já tenho esses 2 corpos. Através de desdobramento, meu perispírito desdobra, se desloca, vai a outro lugar e se materializa. Esse é um tipo de mediunidade. E você ainda continua com a sua consciência física aqui, esse personagem trabalhando, porque lembre, quem é que comanda tudo? Mas quem é que comanda tudo, no final das contas? É o espírito que comanda o personagem, que comanda o perispírito, que são corpos de manifestação dele. Isso não é possível fazer com que ele comande os 2 ao mesmo tempo e diga, você está fazendo isso enquanto você está fazendo outra coisa? É muito para a cabeça. Foi muito para mim também quando eu sentei aí, viu? Eu estou estudando e ainda tem muita coisa que é muito para a minha cabeça. Mas eu vou dizer o seguinte, o perispírito é fantástico. É um equipamento incrível. Qual deles? Eu tenho uns aí, eu tenho uns 4, 5 livros de perispírito. Tem um que é de Zalmino Zimmermann, Teoria da Mediunidade. Eu acho que é uma engrossão, tem umas letras grandes. Entenda que você já tem um corpo físico. Esse corpo, o espírito se utiliza para atuar na matéria bruta, nessa esfera, vamos dizer, nesse plano vibracional, onde eu tenho uma matéria mais bruta. Mas eu tenho, quando eu desencarno, esse corpo físico morre, o meu perispírito continua, que é o meu corpo perene, que armazena tudo que eu sou. Minha mente está lá. Ele já existe esse aqui. E a gente desdobra. Quando eu sonho, que eu vou dormir, que eu sonho, que eu deito, eu desdobro e vou viver outras minhas experiências. O meu corpo físico fica ali, dormindo, descansando, não é isso? E meu corpo espiritual vai ter as suas funções. Porque o espírito é que comanda. Você tem um corpo, você tem um cérebro que funciona, faz com que seu corpo funcione, e tem um espírito comandando isso. Fica ali, trabalhando normal. Porque é o espírito, não é o corpo, não é meu corpo material e nem meu corpo espiritual, que sou eu. Você tem um carro, você não dirige um carro? Sim. Seu carro sozinho faz alguma coisa? Não. Não. Bom, oi. Só um momentinho. Boa noite. Não é porque a gente tenta achar uma razão lógica para tudo que a gente passa? Com certeza. É porque tem muita coisa que a gente não entende. Exatamente. Sabe? Porque se você sair, tirar a razão e a explicação lógica para tudo, você começa a entender as coisas. Né? Eu acho que a gente leva muito ao pé da letra, né? Exatamente. A gente tenta colocar. Porque, assim, gente, pense. Eu tenho um corpo físico que comanda as minhas atitudes aqui, certo? Mas eu tenho um corpo que precisa manter esse corpo energizado. Eu preciso ter energia. Eu tenho um outro corpo, que é o duplo etérico. Mas eu tenho uma parte de mim que é pensamento, que não é corpo físico. Esse pensamento está em outro lugar. Esse lugar é o quê? É o meu perispírito, que está em um outro estado. Certo? E aí, quando só for pensamento puro, não tiver mais sentimento, é só a mente, que é um outro locus. É começar a pensar, como falou o colega aí, que eu não gravo o nome, viu? Me desculpe. César. É fora da caixinha. Fora daquilo que a gente está acostumado a entender. Diga. Pronto. Deixa eu dar continuidade aqui. Depois, perispírito, gente, vocês vão ter uma aula no ciclo 2, que talvez seja comigo. Só de perispírito e corpos espirituais, que é bem legal. Porque daí a gente vai esmiuçar melhor isso, né?
É um fenômeno pelo qual o indivíduo vivo pode manter sua presença de forma tangível em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Este fenômeno ocorre devido às propriedades do perispírito, que fornece inúmeras possibilidades de ação ao espírito, mesmo encarnado. Então, a matéria não limita tanto a gente não é tão prisioneiro assim. A gente consegue se desdobrar. É claro que para chegar a um nível desse, de você desdobrar e se materializar, né, já é uma mediunidade mais avançada. Mas é possível. Né? Faz parte de um dos nossos potenciais. Voz direta, manifestação oral direta do espírito, dispensando o aparelho vocal do médium ou qualquer dos presentes. A voz aparece, todo mundo, né, vai ouvir, né, o espírito falando, e não vai depender de uma conexão com o médium. Ele vai falar diretamente. Alô? Oi. Oi. Eu queria dizer o seguinte, naquela parte que você fala da bicorporeidade, a ciência já tem como mostrar isso, entendeu? Já, por 2 fatos. Né? Tem o gato de Schrödinger, que a gente coloca o gato dentro da caixa e há a possibilidade desse gato não estar dentro da caixa. Sim. Ou estar dentro da caixa e fora da caixa. Né? Então, tem essa possibilidade e é provado né, cientificamente. E a outra questão é um acelerador de partículas, onde fez um teste com um átomo de berílio e verificou que o átomo de berílio estava dentro do acelerador e, ao mesmo tempo, fora do acelerador. Né? Então, assim, e quebra também uma teoria velha que a matéria não vai ocupar o mesmo lugar no espaço. Né? Então, quebrou também essa questão. Então, aquele experimento da física quântica da Fenda mostra muito isso também, né? Que os átomos eles se comportam em um momento em que ele sai da órbita e ninguém sabe onde está. E aí ele volta, de repente aparece. Então, gente, tem muita coisa além que a gente ainda tem que pesquisar muito, muito. Mas pense se a minha natureza já é tríplice e depois esse corpo espiritual meu, que é o perispírito, se desdobra ainda em outros corpos e cada corpo desse atua numa vibração, armazena determinados conteúdos do espírito. Vamos parar que dá para pensar, viu? Tem uma lógica aí. Escrita direta ou pneumatolografia. Comunicação que se realiza por meio da escrita direta do espírito, ou seja, sem o uso da mão do médium e de qualquer material ou instrumento visível. Ele vem aqui, materializa a mão, caneta, ele escreve aqui, você está vendo. Ou só a caneta escrevendo, não tem ninguém atuando. Escrita direta. Transfiguração. Quem queria saber o que é isso? Transfiguração é o fenômeno caracterizado pela modificação da aparência do médium durante o transe. Como é que isso ocorre? Alguém tem ideia? Transfiguração. O médium muda a aparência dele durante a comunicação. Divaldo Franco, por exemplo, acontece isso. Ele toma, né, a aparência de Joana de Ângeles. Aqui, ó, Beto. Voltando à questão anterior, existe a possibilidade de um espírito digitar no computador uma mensagem sem ter ninguém? Sim. Sim. A gente já teve uma mediúnica do básico, que no finalzinho eu vou explicar para vocês que a gente vai ter aqui, que a gente usou computador e a psicografia, na realidade, foi agora digitou, tem um nome que eles estão dando já, me fugiu agora, que foi digitada, a mensagem foi digitada no computador. Certo? Moderno, né, esse espírito, né? Gente, como é que a conexão se dá perispírito para perispírito, né? Então, o espírito sobrepõe o perispírito dele ao corpo do médium. E aí ele modela aquilo ali, né? Aquela aparência dele está ali, modelada, sobreposta na realidade. É o perispírito. Na transfiguração da aparência, temos um fato mediúnico, quando o espírito sobrepõe o próprio perispírito sobre o perispírito do médium, possibilitando, através do corpo físico, modelar a aparência que ele, espírito, deseja imprimir. A gente já viu que o perispírito é moldável, e o espírito, dependendo do seu conhecimento e capacidade, ele consegue modificar a aparência dele para mais jovem, mais velho, mais magrinho, mais alto. Oi?
Essa aqui, sim, são fotos reais. Fotos. É um bocado de efeito físico, né? Cura. Cura também é considerado efeito físico porque ela é visível. Todo mundo vê, a pessoa estava doente, acontece uma cura. Esse gênero de mediunidade constitui principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Certo? E eu passei por isso, fiz uma cirurgia mediúnica e é uma coisa muito real. Muito real. É impressionante. Quem já passou sabe o que é. É emocionante, na realidade, você ver a atuação da espiritualidade durante a cirurgia e depois. Porque eu fiz a cirurgia e durante a madrugada eu fui visitada 2 vezes por equipes do plano espiritual, me manipulando, como o enfermeiro faz quando a gente faz cirurgia. Você não tem as visitas noturnas? Eu recebi visitas noturnas 2 vezes, né, acompanhando o meu desenvolvimento ali. Bom, e os médiuns de efeitos intelectuais, o que são? Se efeito físico todo mundo pode ver, intelectual é o quê? Hã? Só ele sente. Então, seja ele mentalmente, ele capta essas mensagens, ou ele vai transcrever elas, né? Ou, às vezes, o espírito tem mais atuação direta um pouco sobre o aparelho motor, né? Ou fonador, mas é ele que percebe, ou, se tiver algum outro médium ali que possa perceber também, né? Mas só as pessoas que já têm uma certa ostensividade relativas àquele tipo de mediunidade. São dotados de faculdades que recebem e transmitem comunicações inteligentes. Essas manifestações nos ajudam a entender o mundo invisível e o estilo de vida que leva os seus habitantes. Então, aguardem aí o ciclo 5, viu? Eu adorei o ciclo 5. As perguntas que surgiam, assim, as respostas foram assim, as mais inusitadas possíveis. Psicofonia é bem conhecida, né? A mais, atualmente, mais conhecida. Faculdade que permite a comunicação oral de um espírito através do médium. O espírito se utiliza do aparelho fonador do médium, lembrando que sempre é mente a mente a conexão, sempre. Denominada por Kardec de mediunidade falante, conhecida popularmente como incorporação, que é a falsa ideia que o comunicante penetra no corpo do médium, que, na verdade, isso não ocorre. A comunicação é mental, psíquica, certo? Não tem como 2 espíritos ocuparem o mesmo corpo, porque a gente já viu lá em processamento da reencarnação que esse corpo foi modelado a partir do nosso MOB, o nosso perispírito, né? Modelo organizador biológico, que traz a nossa carga, a nossa vibração. Psicografia, faculdade que permite a comunicação de espírito através da escrita. Então, ele vai se utilizar do aparelho motor do médium. Aí, Chico Xavier, né, que foi o grande expoente desse tipo de mediunidade, que psicografou vários livros, psicografou várias mensagens, né, trazendo para as mães, familiares, né, mensagens dos seus parentes, né, e familiares queridos. É a faculdade de ler impressões. Parei um pouquinho. Psicometria. A gente vai passar. Gente, só um spoilerzinho. Esse tipo de. Algumas dessas tipos de mediunidade nós vamos experienciar aqui, na Mediúnica do Básico, que é um evento, né? É a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos, né, das pessoas. Nos Estados Unidos, isso é muito utilizado nas investigações. Médiums que pegam a roupa de uma pessoa, conseguem ver a história, o que aconteceu, muitas vezes aonde está. Né? Às vezes, corpos são encontrados a partir do trabalho desses médiums que trabalham com psicometria, que têm essa mediunidade. Né? Por que isso é possível? Porque os objetos, as paredes, ficam imantados com as nossas energias, né, impregnados com as nossas lembranças, com os nossos sentimentos. Né?
constatou que, colocando na fronte de alguma pessoa um objeto qualquer, estas conseguiam descrever a sua história, detalhando fatos e circunstâncias a ele relacionados, desde ambientes e cenas ligadas à sua existência em diversas épocas, inclusive de outras encarnações, né? Até o caráter que tiveram em seu poder. Esse está nesse livro grossão aí que você falou, Teoria da Mediunidade, de Zimmermann. Então, é bem interessante. Na mediunidade, na mediúnica, a gente faz aqui a psicometria. E, gente, é interessantíssimo. Na época do falecimento de minha avó, eu tinha uns 9 anos e minha mãe costumava ver minha avó nos cantos da casa, próximo à mesa, a gente dormindo. Aí ela tomava aqueles sustos e ficava muito nervosa. Aí meus pais procuraram, né, alguém do centro espírita, isso no apartamento dela. E aí eles pediram que mudasse tudo no ambiente, porque ela ainda se sentia muito presa àquelas coisas que eram dela. É bem interessante. Aqui na mediúnica é impressionante. Tem pessoas que pegam, a gente traz, às vezes, embalam um objeto, que normalmente tem que ter uma carga emocional, emotiva, algo muito importante. A gente traz esse objeto, é impressionante que tem pessoas que descrevem com exatidão que tem. Tem muitas pessoas que conseguem perceber o sentimento daquilo ali, o que traz, a emoção que traz. Né? E é muito bacana. Vocês vão gostar. É bem legal mesmo. É muito real. Essa é outra psicopictografia, né? A gente tem aí Medrado, né, que é bem próximo, que faz as pinturas mediúnicas, né? Qual é uma coisa bacana da pintura mediúnica, uma característica da pintura mediúnica que chama a atenção? Quem já viu uma pintura mediúnica aqui? E o que lhe chamou a atenção? A velocidade. Exatamente. Parece que está jogando as cores e as cores parece que vão indo. Por que será que isso acontece? Vocês já pararam para pensar? O quadro já está plasmado no plano espiritual. Ele já está pronto. Aí ele vai botando as tintas e vai acomodando essas tintas, porque ele já está pronto. E é interessante que já foi feito um estudo por pintores que analisaram a tela e disseram o seguinte, que aquela técnica aplicada para aquela tela é impossível para ele, seria impossível naquele tempo produzir. É muito interessante. Outra coisa interessante, demora a secagem. Muito tempo. Por quê? Porque pertence ao plano espiritual, venho de lá, de uma outra frequência, numa outra vibração de matéria. Então, entenda como essa relação é interessante. Né? E é comprovado que não tem como fazer com aquela velocidade. Né? Então, é a aptidão para se... A aptidão para se produzir, né? Telas, né? Produzir arte. Assim como tem a psicopictografia, tem a música, tem várias outras, né? Que eu citei Mozart, inclusive. Né? Intuição. Deixa eu tirar daqui. O que é intuição e o que é inspiração? Quando um espírito fala para mim, eu estou sendo intuída ou inspirada? Será? Ou inspirada? Hã? Alguém arrisca? Vamos lá. Quem acha que é intuição, levanta a mão. Quando um espírito me fala, me passa alguma mensagem, me passa uma dica, isso é intuição ou inspiração? Quem acha que é inspiração? Está meio... Tem gente que não acha nada, eu acho. Teve gente que não levantou a mão, não acha nada. Não quer se comprometer. Você acha que é os dois? Essa aí, então, ficou ótima. Vai acertar de qualquer forma. Gente,
Inspiração são conteúdos nossos, são o nosso conhecimento, intuição. Pode ser um pressentimento que se demonstra mediante as experiências do espírito, as nossas experiências, né? Nesta encarnação e em outras, que se apresentam mediante situações adversas da vida em todas as suas dimensões. Então, é nosso conteúdo. Eu já tenho essa capacidade de avaliar as situações, ver como agir, tirar as minhas conclusões, porque eu já conheço, eu já tenho isso, certo? Isso aí é sempre a inspiração, é aquilo que o Espírito traz para mim. Eu sou inspirada por alguém a pintar, eu sou inspirada a alguém a compor, eu sou inspirada a alguém a resolver uma situação no meu trabalho, né? Inspirada alguém a ajudar a resolver um conflito familiar. Quantas vezes, né? O quê? Pode ser o contrário. Desencarnado? Sim. Eu acredito que sim. Eu acho que se a relação é de lá para cá e daqui para lá, você pode inspirar, sim. Por que não? Inspirar. A gente não tem contato com essas pessoas, a gente não conversa com essas pessoas em desdobramento, por que não? Só eles é que vão inspirar a gente, só eles vão atrapalhar a vida da gente. Olha, lembre que a gente é gente. A gente também faz coisinha que não é boa, né? Mas faz muita coisa ruinzinha também. A gente faz muita coisinha ruinzinha. Vidência é essa visão, são esses médiuns que a gente consegue ver paisagem, pessoas no plano espiritual, né? Que estão além dessas possibilidades de visão dos nossos órgãos físicos. Então, é a vidência, né? Então, os médiuns videntes. Pode ocorrer perfeitamente acordado, conservando as lembranças, que é o que a gente está falando, né? Que são a maioria dos médiuns hoje, né? Que são os médiuns conscientes aí. Então, não tem que estar dormindo nem nada. Ele pode estar, ele está aqui vendo, né, as pessoas, né, que estão sentadas aqui assistindo a aula com a gente agora, né? Audiência. Vidência, audiência. Né? Faculdade que permite o médium escutar no campo fluídico sons produzidos no ambiente espiritual, seja de pessoas, sejam de animais, sejam o que for, mas ela consegue captar isso. E essa captação não é com os órgãos físicos. É igual quando você ouve uma voz, né? Você pode até ouvir, existem situações que você pode ouvir, mas normalmente você sente ela como se ela estivesse dentro da sua cabeça. Por isso que muitas vezes a gente confunde achando que é pensamento nosso. Ela é interna, tem-se a impressão de estar escutando dentro do cérebro, ou é externa. O efeito do som produzido será percebido também pelo aparelho auditivo do médium. Ok? Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, viu? Desdobramento. Vou fazer uma pergunta. Todo desdobramento é mediúnico? O que vocês acham? Hein? Todo desdobramento, sempre que a gente desdobra, é mediúnico? Você acha? E se eu for desdobrar e for ver uma paisagem, mas não conversei com ninguém, não me comuniquei com ninguém, é mediúnico ainda? Qual é a condição para eu dizer que é mediúnico? Contato, uma comunicação entre pessoas. Então, se eu desdobrar, certo? Simplesmente não tiver nenhum contato com pessoas desencarnadas, ele é anímico. Por quê? Porque o desdobramento é anímico. Independe de espírito. Eu vou desdobrar, né, tendo contato mediúnico ou não, concordam? Vocês já viram isso. Então, isso não é mediúnico inicialmente, mas pode se tornar mediúnico, né, se eu tiver esse contato. Faculdade que tem o espírito decorrente de uma propriedade do perispírito de separar-se do corpo e deslocar-se. Então, lá, Eurípides Barçanufo, quando fez isso, ele não teve intervenção de espírito. Ele foi, ficou lá dando a aula dele, fez a cirurgia, o parto. Agora, se algum médico do plano espiritual tivesse com ele, seria mediúnico. Ok? Essa é da propriedade, né, de exteriorização do perispírito, né, que vai além, né? Pode ser anímico ou mediúnico.
Pronto, deixa eu ver aqui meu tempo. Rapaz, certinho. Bom, gente, essas são as referências, né, para a aula. É muito conteúdo, não é pouco. Aqui é só uma deixa para vocês, né, estudarem, buscarem mais informações, certo? Agora, não saiam, não, que eu tenho uma mensagem, viu? Se vocês puderem ficar, né, é importante aqui. Eu queria agradecer, né, um momento com vocês, espero que tenha ajudado, né? E qualquer coisa que tiver dúvida, semana que vem, eu vou estar aqui cedo. Então, a gente pode ficar aqui batendo papo sobre isso. Se vocês trazendo alguma coisa, algo que não entenderam, viu? Ou trazer alguma experiência, que daí, de uma forma mais assim... Eu chego aqui sempre, 18h30, é muito raro. Aí eu já vou estar aqui disponível, a gente pode vir, chegar um pouquinho mais cedo, quem puder, a gente bater papo, viu? Terça-feira, no meu horário, 18h30, eu chego mais cedo, para a gente fazer esse bate-papo aí, tá bom? Muito obrigada.